Confesso aos irmãos que o tema que nós vamos abordar hoje, ele é um dos mais difíceis para serem tratados, porque falaremos como encontrar solução para as dores, sofrimentos, perdas e até mesmo a morte. Acredito que a maioria de nós não gosta de ouvir falar sobre morte, sobre perdas, sobre os sofrimentos, mas que são inerentes a cada um de nós que somos seres humanos. Como lidar com isso, com as dores que se apresentam a cada um de nós, como lidar com os sofrimentos, como lidar com as perdas, como lidar com a morte. O salmista, ele declara, na continuidade da série onde estamos realizando nessa manhã, já tivemos a oportunidade de acompanhar a leitura do versículo 1, 2 e 3, e hoje gostaria da sua atenção em especial para o versículo 4, que diz assim, o salmista: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Todos nós, irmãos, sabemos que viver é um desafio. Estar vivo, é uma dádiva de Deus, e viver essa vida que é concedida por Ele é um desafio que nós temos. A vida é um misto de alegrias, de tristezas, de felicidade, mas também de dores. E por vezes cada um de nós somos surpreendidos, com os sofrimentos que ela pode proporcionar, com as dores que ela pode trazer. A vida, por vezes, ela é assim. Ela é capaz de nos proporcionar momentos e situações divergentes. Ora nós estamos alegres, ora nós estamos tristes, por vezes estamos felizes, saltitantes de alegria, mas por vezes parece que estamos diante de um abismo. E a vida, ela, além disso, ela tem a capacidade de trazer consigo também as dores, as perdas, os sofrimentos, e com isso ela é capaz de produzir em cada um de nós marcas, que talvez tatuam a nossa vida de uma forma muito grande. Qual de nós já não teve a perda de um ente querido, ou de alguém que nós conhecemos que tínhamos muito apreço? Então a vida, ela é capaz de nos marcar com esses sentimentos que traz consigo. Nesse exato momento onde nós estamos falando nessa manhã, pessoas estão nascendo, mas também sabemos que pessoas estão morrendo. E isso chama-se o ciclo da vida. Mas será que é possível encontrar solução para momentos como esse, em que a vida apresenta? Momentos de dores, de sofrimentos, de perdas, de marcas. O salmista, no versículo 4, ele de forma bem clara, ele diz, segundo o texto, incentivando aos seus leitores, que mesmo quando nós estivermos passando por momentos que a vida nos apresenta, inevitavelmente, até mesmo quando estivermos diante de um vale também de morte, a gente não precisa temer a isso. E por qual motivo não precisamos temer? Porque ele diz lá no finalzinho, porque o bom pastor está conosco. Ele diz, porque o bom pastor está comigo. Mesmo em meio às situações de lutas, de dores, de perdas, de sofrimentos, de vales e até mesmo de morte, o bom pastor, ele se faz presente. Esse Senhor promete estar ao nosso lado. Interessante no contexto onde Davi ele cita vale de trevas e morte, certamente aqui Davi tinha em sua mente aqui um lugar geográfico específico. Na Palestina, estudando um pouquinho a respeito desse texto, havia caminhos e lugares que eram sombrios, que eram perigosos,
né? Lugares escuros, lugares que transmitiam perigos, ameaças. E certamente Davi, em algum momento determinado de sua vida, conduzindo ali o rebanho, né, das suas ovelhas de seu pai, ele passou por lugares assim, lugares sombrios, lugares escuros, lugares onde ofereciam perigos para as suas ovelhas. E é com bastante propriedade que Davi, ele cita esse versículo. Davi, ele vive uma experiência real, e por isso ele pode falar sobre vale de trevas, né, e de morte. Ele fala também da extrema importância que eu e você, né, ouvintes e leitores desse texto, precisamos ter na confiança no bom pastor. Ele também nos incentiva a confiar no bom pastor. Mas confiar como, irmãos? Diante, né, talvez seja a pergunta, de situações assim na vida. Justamente para que nós possamos superar esses momentos. Justamente para que possamos, talvez estando em lugares, como diz o versículo 4, como esses, para superar esses momentos. Na Bíblia, quando nós procuramos referência para a palavra vales, você pode pesquisar na sua Bíblia, a palavra vale, ela está diretamente ligada ou relacionada às dificuldades da vida humana. Quando você estiver lendo e você perceber algo chamado vale na sua Bíblia, lembre-se, é algo que está relacionado diretamente às dificuldades da vida de um ser humano. Um exemplo disso, o salmo que lemos no devocional, salmo de número 84, o autor, ele fala sobre o vale de Baca, né? E o que é isso, irmão? Vale de Baca é o vale de choro, é o vale de angústia. Então, tudo que está relacionado a vale na sua Bíblia, na minha Bíblia, está inerente às dificuldades da vida de um ser humano. Jeremias também, no capítulo 19, ele vai tratar sobre o vale de matança. Você pode conferir com mais calma em sua casa. Oséias, no capítulo 2, versículo 15, também vai descrever o vale de Açor, ou seja, o vale das dificuldades. Mas afinal, mesmo sabendo de tudo isso, irmão, como nós podemos lidar com os vales das nossas vidas? Existem vales, irmãos, que são inerentes à existência do ser humano. E a gente precisa compreender algumas realidades desses vales a qual nós passamos. E o primeiro deles eu gostaria de destacar nessa manhã é dizendo que os vales, eles são inevitáveis. Todos os vales são inevitáveis. Todos nós, eu e você, indistintamente, passaremos ou estamos passando por vales na vida. E os vales, eles são democráticos. Ele bate a minha porta, ele bate a sua porta, ele bate a porta do crente, do não crente. Então, podemos perceber, à luz da palavra de Deus, que os vales, eles são inevitáveis. Não é isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 2, né? Quando passarem por diversas provações. Tiago fala isso, né? Você pode ler com calma. O nosso maior exemplo, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, certa vez ele diz em João 16, versículo 33, neste mundo vocês terão aflições. O próprio Senhor Jesus afirma isso. E interessante que nessa afirmação de Jesus, vamos perceber o tempo verbal. Ele diz, neste mundo vocês terão. Olha o tempo verbal. Ele sabia o que estava dizendo. Jesus, ele não só por uma teoria, ele diz isso, mas ele diz também pela prática, porque ele vivenciou também os vales da vida. Quem não se lembra da exclamação dele na cruz do Calvário, onde ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de vale. E nós, irmãos, indistintamente, sempre vamos passar por momentos assim. Por quê, irmão? Porque viver é difícil. Simplesmente viver
é complicado. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, é que os vales, eles também são imprevisíveis. Você já percebeu que as situações difíceis aparecem nos momentos mais inoportunos? As situações difíceis aparecem nos momentos em que a gente não está preparado e não está esperando. Um dia, estamos ali muito bem, acordamos bem, felizes, mas no outro parece que o castelo de areia desmoronou e a gente não quer ver ninguém. E nos sentimos assim, tristes, muitas das vezes. E geralmente os vales, irmãos, eles surgem quando nós não estamos preparados. Nos pegam de surpresa. Aqueles dias em que o sol parece se esconder e só o que vemos à nossa frente é uma nuvem negra, vemos tempestades. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 4, versículo 20, ele diz: um desastre depois do outro, toda a minha terra foi destruída, num instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos num momento. São dias assim que nós muitas das vezes nos sentimos também, mas nós não temos como prever isso. Os vales da vida, eles são imprevisíveis. Por mais que alguns até tentem, através de esoterismo, através da cartomante, através da astrologia, mas vales são imprevisíveis, irmãos. Um terceiro ponto é que os vales, eles também são imparciais. Ninguém está imune. Acontece com todos indistintamente. Acontece a pessoas boas e acontece a pessoas ruins. Os vales, eles são imparciais. Como o nosso Senhor Jesus, ele diz em Mateus, no capítulo 5, você não precisa de abrir, no versículo 45, ele diz: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, podemos observar que os vales da vida, eles também são imparciais. E aqui, irmãos, é importante nós percebermos que, muitas das vezes, seguir a Deus não significa isenção de sofrimento. Ser servo do Senhor, ser filho de Deus, ser uma pessoa que procura ser guiada e orientada pela palavra de Deus, não nos deixará imune de vales da vida. Não nos deixará isentos de situações de vales a qual teremos que enfrentar. Todos, indistintamente, passam pelos vales. A diferença é que nós, que seguimos a Cristo, que temos uma vida com Deus, nós temos toda a fonte de força necessária para sustentar as nossas vidas, mesmo quando estamos nos vales da vida, mesmo quando estamos diante dos sofrimentos, das perdas, das incertezas. E isso desmistifica um pouco do cristianismo que vivemos atualmente, do suposto evangelho que é pregado atualmente. Há um grande mito sendo propagado, uma grande falácia que nós vemos em nossos dias, no tempo que se diz hoje, onde se diz assim: se você está em uma situação difícil na sua vida, se você está passando por um momento complicado, reveja os seus conceitos. Talvez você esteja em pecado. Quantos já não ouviram isso? Talvez você esteja em pecado. Olha, talvez você esteja sendo desobediente a Deus. Ou talvez você deu brecha para o inimigo agir na sua vida. Então, observe. Mas à luz da palavra de Deus, irmãos, nós observamos que Ele permite muitas das vezes situações em nossas vidas por consequência de nossas atitudes. Existem outras também
que os problemas eles surgem mesmo quando nós obedecemos a Deus. E isso dá um nó na nossa cabeça. Mas mediante o evangelho propagado hoje, será um mar de rosas. Não teremos problemas, não teremos adversidades, porque Deus está conosco. Você foi feito para ser cabeça e não cauda. É só vitória, não é assim? É o caminho, né, em vitória. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que muitas das vezes situações difíceis virão até nós, mesmo quando nós estamos obedecendo ao Senhor. Um exemplo disso, lembram dos discípulos no barco? Como foi falado semana passada à noite, nesse lugar? Interessante. Eles enfrentaram um grande vendaval, uma grande tempestade que demonstrou ali pavor no coração deles, né? Conhecemos o texto. Mas eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, eles estavam obedecendo a quem? A Cristo. Cristo disse: olha, vamos para o outro lado, peguem o barco e vamos para o outro lado. Então observamos que isso não nos isenta de dificuldades, de dores, de situações de vales. O grande problema no atual tempo a qual vivemos, irmãos, é achar que por sermos de Deus, por estarmos em obediência a Deus, isso nos isentará de problema. E na verdade não preparam pessoas para realmente lidar com essas situações quando surgem em sua vida. E quando nós percebemos, encontramos aí várias pessoas que já não tem mais desejo de continuar na sua caminhada, na sua jornada cristã. Por quê? Porque num primeiro momento de desafio, num primeiro vale, elas desistem. Elas até pensam: Deus não me abençoou, Deus não fez o que eu pedi, então eu vou dar um tempinho. E aí nós vemos a grande quantidade de pessoas, né, na nomenclatura que nós usamos de desigrejados. Isso é assustador, irmãos. Os discípulos estavam ali no barco por obediência ao Senhor, mas isso não os isentou de um grande e forte vendaval. Isso demonstra que o Senhor estava presente com eles, mesmo nas tempestades. É como se Jesus estivesse querendo ali ensinar uma grande lição para cada um deles. O único que poderia acalmar a tempestade e livrá-los daquela situação estava presente no barco. Isso revela a divindade de Cristo. Isso revela um sinal, isso revela uma grande lição para aqueles discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, não, a minha presença aqui no barco não vai significar ausência de tempestade, mas a minha presença aqui nesse barco vai significar que nós não iremos naufragar, porque eu estou presente no barco. Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Outras pessoas também pensam assim: eu estou passando por um momento difícil, um vale na vida, talvez seja um castigo de Deus, talvez Deus esteja pesando a mão sobre a minha vida e eu estou sendo castigado. Irmãos, nós precisamos nos basear pela palavra do Senhor, precisamos viver de acordo com a palavra de Deus e não por falácias. Os vales da vida, eles são imparciais, acontecem com todos. Mas segundo a palavra de Deus, também podemos dizer que os vales da vida, eles são temporários. Eles não duram para sempre. São como uma grande nuvem que com o passar do vento se dissipa. E louvado seja Deus por isso. Os vales, eles não duram para sempre. Os vales da vida humana, eles têm um fim.
é o que Davi ele descreve. Observe o que ele diz no versículo 4 do Salmo 23, ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. Percebem, irmãos? Conseguem compreender o que está sendo dito aqui? O vale não é uma situação onde nós permanecemos, não. O vale é apenas uma experiência pela qual nós passamos, são temporárias. Irmãos, os vales da vida são como um túnel. Já viu um túnel? Já passou por um túnel? Ele tem o começo, mas ele também tem o seu fim. A própria palavra do Senhor vai declarar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o bom de tudo isso, irmãos, é saber que os vales, as dores, os sofrimentos, eles não duram para sempre. Eles têm um prazo de validade. E um dia, eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos desfrutar dessa alegria que vem pela manhã por toda a eternidade. E é isso que consola os nossos corações. O que nós devemos fazer, irmão? Mantenha viva a esperança no seu coração. Confie no bom pastor. Por quê? Porque os vales da vida humana são passageiros, são temporários. Se você puder ir comigo lá em 2 Coríntios capítulo 4, deixe marcadinho aí no Salmo 23, vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 4, Segunda Coríntios, capítulo 4. Versículos 17 e 18, olha o que diz o apóstolo Paulo. Acompanhem comigo a leitura. Diz assim: pois os nossos sofrimentos, o que, irmãos? Leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a esperança que temos que manter viva em nossos corações, irmãos. Já vimos que os vales, eles possuem realidades. Eles são inevitáveis, eles são imprevisíveis, os vales são imparciais, os vales são temporários, mas os vales também possuem seus propósitos. E isso que é difícil de nós compreendermos. Isso que muitas das vezes é difícil de aceitarmos. Se nos foi permitido passar pelo vale, irmãos, certamente há um propósito nesse vale. Por que você diz isso, irmão? Porque Deus, segundo a sua palavra, é o único que pode extrair coisas boas das coisas ruins. Talvez aos nossos olhos aquilo que estamos vivendo e passando seja muito ruim, mas Deus, ele tem todo o poder de extrair coisas boas desse vale. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos capítulo 8, versículo 28, você não precisa de abrir, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas
para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O texto fala de forma clara. Sabemos, ou seja, podemos estar certos, convictos, de quê? De que Deus age. Mesmo quando nós pensamos que Ele está ausente nos vales da nossa vida, nas situações em que estamos enfrentando. Sabemos de quê, Paulo? Que Deus age. Que Deus age em quê, Paulo? Em todas as coisas. Não em algumas coisas simplesmente. Não em certas coisas. Não. Em todas as coisas. Isso acrescenta em todas as situações da minha e da sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas para quê, Paulo? Para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem. Porque Deus é o único capaz de extrair coisas boas de situações ruins. Em Mateus, no capítulo 1, depois você leia com calma, repare na genealogia de Jesus Cristo. Ali nós vemos vários nomes. Você vai encontrar diversos nomes, inclusive de 4 mulheres com sérios problemas de dores e sofrimentos em suas vidas. Mas qual é o segredo para que tudo coopere a nós? A resposta, Paulo nos concede, é amar a Deus, é confiar no bom pastor. E na verdade, irmãos, nós só conseguimos amar a quem conhecemos. Você consegue amar alguém que você não conhece? É difícil, impossível. Nós só amamos a quem conhecemos. E o que nós devemos saber, irmãos, é que Deus ele tem planos, Deus ele tem propósitos. A despeito das circunstâncias que eu e você enfrentamos na vida, a fé, a qual nós muito falamos, essa pequena palavra, mas que tem um grande poder, ela não deve ser simplesmente demonstrada quando tudo vai bem. Não. A fé, ela deve ser usada e também demonstrada nos vales da vida. São nesses momentos de dores, de perdas, de sofrimentos, de angústias, de aflições, que eu e você precisamos exercer essa fé. Lembra dos discípulos, qual falamos no barco? Interessante que o vale, o vendaval, os faz clamar a alguém que poderia resolver o seu problema. Então veja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como enfrentar momentos difíceis? Como lidar com as dores, perdas e vales e sofrimentos da vida? Através da palavra de Deus nós conseguimos achar respostas para essas indagações. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos fornecer tudo o que nós precisamos para a nossa vida. O salmista no versículo 4, ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O que isso significa, irmãos? Confiança. Amar ao bom pastor. Saber que Ele é o único que pode produzir os livramentos necessários, mesmo quando eu estou dentro de um vale de trevas e morte. Talvez a pergunta que poderíamos nos fazer nessa manhã é: bem, sim, Davi teve essa experiência real com o bom pastor, mas e eu, irmão? Como devo agir diante dos vales da vida?
primeiro lugar, segundo a palavra de Deus, vivendo sempre com a esperança viva em nossos corações. Olha o que ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, vírgula, não temerei perigo algum. O que é isso? Esperança. Esperança viva em seu coração. Essa é a convicção, irmãos, essa é a certeza que deve inundar o nosso ser. Essa deve ser a certeza que deve inundar o nosso coração. Ah, meu irmão e minha irmã, confie no bom pastor, pois ele está com você, ele está comigo, ele está conosco, ele se faz presente. Com essa fé, com essa esperança no bom pastor, irmãos, mesmo estando em meio a um vale de trevas e morte, nós vamos caminhar sem medo, porque ele se faz presente. Interessante é que Davi, ele não cita que mesmo quando eu correr, mesmo quando eu estiver em pânico, mesmo quando eu estiver apavorado, mesmo quando eu estiver totalmente temeroso, não. Olha o que Davi ele diz: mesmo quando eu andar, ou seja, passo a passo, um passo, depois o outro. Por quê? Ele sabia quem caminhava com ele, ele sabia quem estava conduzindo a sua vida. Davi aqui de forma clara, meus irmãos, ele revela em quem estava a sua atenção, em quem estava o seu foco, onde estavam os seus olhos. E por que muitas das vezes somos assolados pelos vales e nós nos desesperamos? Porque as nossas atenções e os nossos olhos estão na direção errada. Porque talvez o nosso foco seja mais no vale do que no bom pastor. Porque talvez os nossos olhos estejam mais voltados às circunstâncias que se apresentam a nós, e esquecemos de olhar para aquele que caminha conosco. Irmãos, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem vivido ou passado. E talvez você seja essa pessoa que diga: irmão, eu estou num vale de trevas e morte. Mas eu gostaria de dizer em nome de Cristo Jesus: o bom pastor caminha contigo. E isso é tudo. Isso basta. Isso nos basta, irmão. Essa é a esperança que a gente precisa manter viva dentro dos nossos corações. Qual o vale de trevas e morte que você tem vivido? Qual o vale de trevas e morte que eu e você temos enfrentado? Quando caminhamos com o bom pastor, quando demonstramos fé, quando realmente acreditamos que ele se faz presente, mesmo em meio ao vale, eu e você podemos declarar o que declara o salmista, dizendo: não preciso temer perigo algum, porque ele está comigo. E isso é suficiente. Isso é tudo o que nós precisamos. Precisamos ter essa sensibilidade de ouvir a voz do bom pastor. Jesus, ele declara: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. É Ele quem conduz as nossas vidas, irmãos. Mas como, irmão, agir diante dos vales da vida? Nunca se esquecendo que Deus se faz presente. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo 4: pois tu estás comigo. Irmãos, grave com carinho. O bom pastor, ele não simplesmente nos oferece o seu poder.
muito mais além disso, o bom pastor se faz presente. Ele está conosco. Talvez a pergunta seja: quando, irmão? E a Bíblia nos diz: sempre. Em todos os momentos. Em toda e qualquer situação. O profeta Isaías, o qual estudamos hoje, capítulo 43, versículos 2 e 3, você não precisa de abrir, ele diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. Quando o Senhor está conosco, sempre. Quer seja num vale de trevas e morte. Isso nos faz recordar algumas passagens da Bíblia. Quantos lembram dos 3 personagens da fornalha? Nomes inspiradores para aqueles que pretendem ter filho: Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra? Eu pergunto a você, meu irmão ou minha irmã, Deus livrou eles da fornalha? Quantos acreditam que sim? E se eu dissesse para você que não? Aí é que está. São para essas coisas que nós precisamos atentar. Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. E interessante, né? Por serem obedientes, fiéis a Deus, as recompensas desses homens foram a de ser lançados em uma fornalha 7 vezes pior, ao ponto dos guardas que os levarem ficarem torrados igual um churrasco. Mas observe como a palavra de Deus é fiel, irmãos. Ela faz cair por terra todo esse pensamento de que se algo está errado na minha vida e na sua vida, se estamos enfrentando vale, se estamos enfrentando momentos difíceis, é porque é um castigo. Pergunto a você, meu irmão, minha irmã, vamos pensar juntos. Esses 3 homens eram homens de Deus? Sim ou não? Sim. Obedeceram a Deus? Sim. Escaparam de ser lançados na fornalha? Não. Essa é a questão. Esse é o ponto. Mas, mesmo dentro daquele fogo todo, pergunto a você, quem caminhava com eles? O 4º homem da fornalha. O bom pastor se faz presente, irmãos. Ele se faz presente. Por vezes ele não nos livra das situações, mas nas situações. Ele não nos livra dos vales, mas Ele nos livra no vale. O bom pastor, Ele está sempre do nosso lado. Só Ele, irmãos, tem o poder de produzir todo o livramento necessário para as nossas vidas. Talvez eu e você estejamos assim nessa manhã. Talvez estamos enfrentando as fornalhas das nossas vidas. Talvez você diga, irmão, eu estou caminhando pela fornalha, mas o 4º homem se faz presente. Ele está do seu lado, ele está do meu lado. Tenha uma certeza no seu coração, meu irmão e minha irmã, você não está sozinho. Você não está só. O bom pastor se faz presente. Mas o que nós precisamos compreender e entender nessa jornada, em meio a essas situações, não é se Deus se faz presente. O que a gente precisa reconhecer é a sua presença. A grande questão não é saber se Deus está presente, é saber se nós temos reconhecido a presença dEle. Um exemplo, abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis, rapidamente. Gênesis não é difícil.
primeiro livro, abriu sua Bíblia, você vai se deparar com o livro de Gênesis, capítulo 28. Aqui fala da experiência de um homem chamado Jacó, acredito que a maioria conhece. Gênesis capítulo 28, versículo 11 em diante diz assim: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está aonde, irmãos? Neste lugar, vírgula, mas eu não sabia. Depois dessa experiência, irmãos, Jacó, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Então a grande questão que se baseia não é se Deus está presente, é se nós reconhecemos a sua presença. É como declara o salmista, no versículo 4, do Salmo 23, onde ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele se faz presente. O bom pastor está do nosso lado. Certa vez o salmista, no versículo 8 e 9 do capítulo 16, ele vai dizer, você nem precisa de abrir, mas ele declara: sempre tem o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Ele declara: sempre tem o Senhor à minha frente. Como agir, irmãos? Como lidar com os vales da vida? Em terceiro lugar, confiando na proteção e direção do bom pastor. Olha o que o salmista ele diz no versículo 4: a tua vara e o teu cajado me protegem. Dois instrumentos utilizados pelos pastores na época: a vara e o cajado. Dois instrumentos utilizados pelos pastores para conduzir os seus rebanhos e protegê-los. Dois instrumentos que se faziam necessário na época para guiar ali o seu rebanho. Irmãos, Deus ele tem todo o conforto, Deus ele tem todo o livramento, todo o amparo, toda a proteção que eu e você precisamos quando estivermos no vale da nossa vida. O que nós precisamos confiar e crer, acreditar, depositar toda a nossa esperança, para que certamente, mesmo em meio aos sofrimentos, às dores, às perdas, às situações difíceis que são inerentes a cada um de nós, para que possamos declarar como o salmista declara: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte,
Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem.